Olá, gente. Hoje é sexta-feira, então, mais uma vez, o dia de receber aqui o doutor Euclides Jutkowski, grande profissional, professor, coordenador do curso de Direito das Faculdades Claretianas, melhor curso da região de Rio Claro e região. Obrigado aí, doutor, pela participação agora. E com a gente, neste momento, ele vem aí. Uma ótima tarde, mão fria, sexta-feira, tempo bom e ótimo para a gente fazer aí boas perguntas também, né? Vamos começar. Bom, antes da gente começar a falar de direito do consumidor, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui e esclarecer o seguinte. Nós temos assim, eu posso falar com conhecimento de causa. Muitos órgãos de imprensa parece que ainda querem realmente fazer o que não é da nossa participação. Quer dizer, a imprensa não é assim que se comenta, que se fala. Mas tem órgão de imprensa aí falando o que quer por aí, tá? Também nós não vamos ficar aí brigando com eles, porque não é a nossa meta. Mas não olham o que é o que não é para falar, igual nós fazemos aqui na Ação Imediata, né? E eu quero perguntar para o senhor o seguinte, um deles hoje publicou que uma emissora educativa não pode participar de um processo licitatório, segundo a legislação. Eu lhe pergunto, isso é verdade? Doutor Carlos, nós tivemos ciência de uma nota da Abertis, né, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, mas nós não tivemos um acesso na íntegra desse comunicado, dessa nota da Abertis. Uhum. Mas o Decreto Federal 5.396, que só tem 8 artigos, ele é claro que fala o seguinte, que as organizações sociais que exercem atividades de rádio e televisão educativa podem receber recursos e vincular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado. E quais são eles? Apoio cultural, a organização social, seus programas, eventos ou projetos, e patrocínio de programas, eventos ou projetos. Na verdade, o único artigo que fala, né, a respeito disso é o artigo 1º do Decreto Federal, diz que pode, mas não restringe só a isso. Se nós olharmos a Lei 8.666 de 93, que trata das licitações, também não tem nenhuma vedação. Então, nem no Decreto Federal 5.396, que esse órgão de imprensa você comentou, cita, e nem na Lei 8.666 veda a participação de organizações educativas, né, de rádio e televisão em processo licitatório. Então, não estou enxergando aí nenhuma implicação sobre essa ótica. Mesmo porque as entidades educativas têm condições de trabalhar com preço mais diferenciado, um preço melhor para o poder público, do que as emissoras particulares, privadas, que têm agregado lá outros custos, como lucro, impostos, né, que as TVs educativas, as emissoras de rádio não possuem. Muito bem, vamos partindo já para a nossa primeira pergunta, e hoje a primeira é a seguinte, é aquela vedete que todo mundo passa por uma hora ou outra, um caso desse semelhante, a gente sabe como é que funciona, e o telespectador, então, ele está perguntando para a gente o seguinte, um cartão de crédito, né, ele é obrigado a contratar o serviço de seguro contra perda e roubo de um cartão de crédito? Não, não é obrigatório. É um serviço que as administradoras de cartões de crédito, elas estão usando o cartão de crédito, que é um nicho de venda, e agregando outros tipos de negócio. Uhum. Seguro por extravio, seguro de vida, assinatura de jornais e revistas e periódicos. Então, ele não é obrigatório. A outra pergunta também com o cartão de crédito. É possível cancelar o cartão, mesmo que tenha ainda uma dívida a ser paga? Sim, a partir do momento que ele não quiser mais usar o cartão, obviamente o cartão, ele não passar o cartão, usar o cartão, não vai ter mais problema. Ele pode cancelar o cartão, ligar para a operadora e cancelar o cartão. Obviamente as faturas que estão em aberto vai ficar lá pendente até ele fazer a liquidação. Essa pergunta me parece o seguinte, porque isso acontece realmente, eu já tive uma experiência nesse caso, que essa pergunta não é minha, tá? Uhum. Não é na primeira pessoa, mas é uma correlação. Ele está querendo dizer o seguinte, que toda vez que quer cancelar o cartão tendo algo a pagar, o cartão diz para ele, não pode ser cancelado porque o senhor ainda deve uma fatura. Assim que o senhor pagar no primeiro dia, o senhor volta a contactar com a gente e aí então nós vamos cancelar. O senhor tem alguma pergunta a fazer? Uhum. É mais ou menos isso. Sim. O cartão de crédito, o único encargo que o consumidor tem é aquela anuidade do cartão. Uhum. Então, se ele estando operando, usando ou não o cartão, ele não vai ter encargo nenhum. Então,
Ele pode pedir o cancelamento, a administradora do cartão ela é obrigado a cancelar o cartão, mas na prática, o cancelamento ou não, existindo o débito, para o consumidor não vejo nenhum prejuízo de você, eu quero cancelar o cartão, né? Mas o que vai deixar de você ter custo você cancelando? A anuidade. Bom, quando vence essa anuidade? Essa anuidade ela é cobrada uma vez por ano, então até lá o consumidor liquida o cartão e pede o cancelamento, eles são obrigados a cancelar. E se fizer uma central, um cancelamento e depois disso ainda te aparece um boleto de uma das parcelas da anuidade, você diz, mas já cancelei em tal data, e eles vão insistir que ainda tem essa dívida, como proceder? Sim, então, o interessante é que a partir do momento que ele peça o cancelamento, todas as ligações das operadoras de cartão de crédito, como de concessionário de serviço público, são gravadas, ele pode pedir a gravação disso e ele pode fazer uma reclamação junto ao PROCON. Muito bem. Com relação agora a uma pergunta que também é muito comum, a administradora de cartões ou banco emissor podem descontar automaticamente o valor mínimo da fatura diretamente na conta bancária do consumidor? E às vezes acontece assim, olha, você tem a fatura, ela vem para pagar, está lá, claro que ela não é para ser descontada, né, o débito em conta corrente, e mesmo assim, em se tratando às vezes daquele não pagamento ali, ele desconta da conta do cidadão, onde o dinheiro dele está pronto para um outro compromisso. Então, não pode. O banco não pode fazer débito nenhum em conta corrente bancária sem autorização expressa do correntista. Tem que ter um documento assinado por ele autorizando os débitos em conta, todos os débitos. O único débito que o banco é obrigado e não depende da autorização do cliente, é lógico, são os cheques, porque os cheques é uma ordem de pagamento à vista que o cliente assina e o que o banco tem que respeitar, exceto os cheques, todos os outros débitos, incluindo até as tarifas, né, de manutenção da conta, depende de autorização expressa do correntista. Deixa eu te perguntar agora uma coisa importante que também nós temos uma pergunta assim. Em caso de cheque, como nós sabemos, é uma ordem de pagamento à vista. Eu dou um cheque pré-datado para uma empresa e esta diz, vou te mandar a mercadoria mediante o seu cheque ser pago, ou seja, vou esperar tantos dias. Em caso de procurar o PROCON, qual seria a resposta? Ele tem que entregar a mercadoria mesmo antes de receber o pagamento? Se o cheque é à vista, subentende-se que eu te dou um cheque, está paga a mercadoria ou não? Se o cheque está pós-datado, se você combinou com o fornecedor que esse cheque é para ser depositado em data futura, né, que é pós-datado, vai depender de como foi articulada, entabulada essa negociação. Se a negociação fala, assim que eu receber seus cheques, independente de quando eu vou apresentá-los, eu te encaminho os produtos, as mercadorias, ele tem que fazer. Mas se ele combinou de forma inversa, não. O cheque pós-datado já virou, Antônio Carlos, comum no mercado, né? A maioria dos cheques, as pessoas até colocam embaixo a data, né, prevista para apresentação. Antigamente, não se reconhecia isso. O Poder Judiciário, quando as pessoas depositavam antes do vencimento o cheque, causava um prejuízo e eles entravam com uma ação indenizatória contra quem apresentou e essas pessoas que apresentaram antes do prazo ficavam imunes de indenizar. Mas hoje não. Tendo uma cláusula e estando marcando para que dia que foi depositado, se você desrespeitar, você pode responder até por indenização por danos que o consumidor tenha. Perfeito. E é um costume esse, então? Acabou virando uma prática de mercado. Mas é interessante que se coloca, a gente alerta os telespectadores, que coloquem no cheque, né, na parte inferior do lado direito, uma data, a data que foi combinado com o fornecedor para ser apresentado. Tá? Muito bem. Agora, aquele problema que acontece com todo mundo, o que fazer em casos de receber o cartão de crédito não solicitado? É só quebrar, não dá problema? Não, ou tem outras consequências? Não, ele pode quebrar, cortar o cartão, rasgar, né? E ele pode até fazer uma reclamação formal no PROCON ou no próprio Juizado Especial Civil, porque a remessa de cartão de crédito e outros produtos sem autorização do consumidor, ela é vedada expressamente na legislação. Ok, agora vamos lá. Mudando de assunto aqui, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas compras feitas pela internet? Daqui a pouco vai responder.
E agora eu quero convidar o senhor para conferir comigo uma reportagem. O Adilson olha lá, ele pensou que fosse nos pegar, né? Mas nós temos uma reportagem aqui, o tempo está corrido, ó. Então vamos lá. O morador do Novo Wenzel reclama do IPTU. Então agora, doutor Jutkowski, nós vamos assistir juntos e depois o senhor vai dar para a gente a posição nesse caso. Quem está com a gente é a repórter Valéria. Bom, Antônio Carlos, o programa Ação Imediata já acompanhou diversas reclamações sobre o aumento no valor do IPTU. Esse caso não é diferente, são até duas reclamações diferentes sobre a situação do IPTU em Rio Claro. O Marcos, que está aqui ao meu lado, é morador do bairro Novo Wenzel, aqui de Rio Claro. Marcos, o primeiro problema é que o carnê não chega aqui na sua casa, é isso mesmo? Isso, com certeza. Eu tinha um cadastro antigo na outra administração, que era o cadastro era correto. Agora, com essa nova administração, ele não chega. Não chega e não tem como a gente... Eu, como não trabalho quase na cidade, não tem como a gente estar indo buscar. E você percebe nos papéis essa diferença nos endereços aí no seu cadastro? Sim, com certeza. Com certeza. Tanto é que o cadastro tá com, não tem número. Ele não existe número. Minha casa tem número. Um outro ponto também foi o aumento. O seu IPTU teve um aumento significativo. Olha, pela base aí de uns 600% pela base. Você pode fazer essa comparação assim de valor, né, pra gente? Sim, ano passado eu paguei R$ 242,20. Esse ano eu vou ter que desembolsar R$ 1.327,58. Tudo bem que esse valor inclui o valor do imposto predial, só que é muito absurdo. É uma coisa assim, com um bairro sem infraestrutura, um bairro que falta água, um bairro que eu não tenho asfalto na frente da moradia. Quer dizer, eu estou entregue a inúmeros problemas, no caso até sociais, e nesse valor não tem condições. E outra, não tem como pagar isso aqui. O senhor também foi atrás, né, para procurar um reajuste, um acerto. O que aconteceu nessa parte? Eu fui na Cepladema, eles me deram um papel da localização e como está sendo cobrado isso aí. Aí eles mandaram ir no Atende Fácil. Eu fui ao Atende Fácil, fui recebido, só que existe um prazo para ser feita essa revisão de IPTU. São 20 dias após a entrega do carnê. Como que eu vou fazer esse tipo de pedido de revisão se o carnê nem na minha casa vem? Então fica difícil isso aí. Então é simples cobrar, só que cobrar direito e outra, vir na endereço da gente. O que o senhor sente, né, com essa situação? Assim, como o senhor falou, o senhor ainda está construindo aqui a casa do senhor e vem um valor desse. Isso é indignação. O município tem que aprender o quê? Que tem gente do outro lado. Não somos bichos jogados num bairro, porque praticamente o que parece a gente aqui somos bichos. Então o município tem que começar a pensar em quem está aqui embaixo. Não só cobrar. Eu quero pagar um valor justo, correto. Só isso. Obrigado, Marcos, pela participação. Bom, Antônio Carlos, como você acompanhou, são dois problemas, né? Erro no cadastro e também esse aumento aí no valor, como a gente já acompanhou até em outros casos, até aqui no mesmo bairro, no Novo Wenzel, em Rio Claro. Obrigado, Valéria. Bem ponderado realmente, aí o cidadão reclamou de uma forma muito calma, mas o problema dele é muito sério, nos preocuparia também. O que fazer nesse caso? O IPTU, ele é um tributo como outro qualquer. Quando você recebe um lançamento tributário, você tem um prazo para impugnar o valor. Os 20 dias que ele fala, na legislação aqui de Rio Claro, prevê que quando o contribuinte recebe o lançamento IPTU, ele tem 20 dias para fazer a impugnação, pedir a revisão de valor. Uhum. Como ele está com problema de cadastro, ele mostrou que recebeu um carnê ali, precisa ser verificado quando ele recebeu esse carnê, e para verificar se ainda ele está no prazo de pedir a revisão, certo? Agora, é bom ele documentar, Antônio Carlos, essa questão de problema de cadastro, ele fazer um requerimento, protocolar na prefeitura, dizendo que ele não está recebendo o carnê de IPTU, que ele foi cerceado o direito dele fazer a revisão em função do prazo. Então ele tem que fazer isso, documentar, porque que a prefeitura vai fazer? Se ele não pagar, a prefeitura vai acabar promovendo uma ação de execução fiscal e ele vai responder aí um processo de cobrança judicial. Então ele já se documenta dessas questões que ele está enfrentando agora. E aí lembrando que a dívida fica o dobro do que era, né? Claro, para ele. Sim, porque daí escreve na dívida ativa, aí tem outros custos, incluindo no horário. Tudo bem. Bom, não há mais tempo, tenho mais perguntas aqui. Vamos deixar para um próximo encontro, então, na próxima sexta-feira. Uhum. Muito obrigado pela sua presença, uma ótima tarde, uma boa sexta-feira e até a semana que vem. Se Deus quiser. Tá? Muito obrigado e boa tarde, até mais. Boa tarde.
Bom, eu agradeço então mais uma vez a participação do doutor Euclides Jutkowski, que esteve comigo nessa espetacular tarde de sexta-feira, né? Hoje aqui. Ele volta na semana que vem para responder mais perguntas. Deixamos aqui a internet e outras que vêm chegando aqui mais, tá? Então, muito obrigado a você. Bom, eu vou para um rápido intervalinho e volto em segundos. Não sai daí.